Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Marcelo Fenol, cervejeiro caseiro, há mais de 10 anos, professor aqui do curso Fabricar, curso de cerveja que vai desde o curso básico até o curso avançado. Hoje eu vou trazer mais um pedacinho aqui do curso básico da aula número 7, fermentação. A aula número 7 é uma aula bastante extensa que faz parte aqui de toda a parte do nosso curso básico, que começa desde a parte de preparação de equipamentos, de cozinha, ensinando a parte de limpeza e preparação, moagem, a compra dos grãos, a parte da mosturação, aquele cozimento inicial, processo de lavagem, onde você aumenta a eficiência da sua cozinha, a parte da fervura, resfriamento ou não. E esta aula hoje ela contempla aqui 4 grandes tópicos, A parte aqui da traspega para o fermentador, com a aeração do nosso mosto, a parte de inoculação da levedura, reidratação, cálculo de pitch rate e a parte do monitoramento da fermentação. Essas 4 etapas estão aqui neste módulo. O módulo aqui tem aproximadamente 3 horas de duração. Depois temos outros módulos que falam sobre envase, sobre carbonatação, maturação e enfim, ali a cerveja está pronta para beber. Então vamos dar uma olhadinha aqui num pedacinho desse módulo número 8, que fala da fermentação. A etapa da fermentação, a etapa fermentativa, ela é dividida em 3 etapas. A primeira delas a gente chama de adaptativa, que pode durar apenas algumas horas ou ela pode já ser praticamente ali minutos, ser muito breve. Nessa etapa adaptativa é onde acontece a adequação da levedura ao meio, ela vai absorver todo o oxigênio presente ali naquele meio e vai entrar em reprodução acelerada das células. Vai crescer muito ali o fermento dentro do teu fermentador, na ordem de 10 vezes a quantidade inicialmente inoculada, às vezes até um pouco mais. Então, depois que toda essa etapa acontece, que é absorvido esse oxigênio, que é se reproduzido e tal, quando acaba o oxigênio, aí sim a gente entra na fase atenuativa, também chamada de fase anaeróbica, porque não tem a presença do oxigênio. Então, enquanto na primeira etapa não há produção de álcool e baixa redução de açúcar, na segunda a gente vai ter uma alta redução do nosso açúcar e a produção de álcool pela ausência do oxigênio. Aqui sim, a levedura está efetivamente produzindo cerveja. E essa fase leva alguns dias, é bem proporcional ao tipo de levedura e principalmente a temperatura de fermentação. No caso ali de uma ale vai levar ali de 3 a 7 dias, no caso de uma lager de 5 a 10 dias de duração em média. Por fim, uma vez que a cerveja está fermentada, que termina essa segunda etapa, entra-se aqui na etapa de maturação, que essa etapa pode levar alguns dias, mas às vezes pode chegar até meses para que a cerveja arredonde, para que sejam reabsorvidos compostos ruins ali que são produzidos na fermentação e a cerveja sai de uma condição que a gente chama de verde, onde ela ainda não está agradável ao paladar, ela vai melhorando o paladar, ela vai se limpando também, clarificando, arredondando o sabor, até ela ficar numa condição de cerveja pronta, pronta para o consumo. Depois disso a gente pode fazer aqui algumas etapas, uma etapa de condicionamento. Esse condicionamento pode levar algumas semanas para a total clarificação da cerveja, para que seja feito um envase de contrapressão, por exemplo, para que seja toda a levedura, a maior parte da levedura saia da cerveja, coisas desse sentido. Depois a gente tem aqui a etapa de priming e carbonatação, que leva ali em torno de 1 ou 2 semanas, onde a gente coloca o açúcar dentro da garrafa para que seja produzido o gás, essa cerveja fique gaseificada. E aí vai acontecer essa fermentação secundária, ou um opcional para uma fermentação secundária, dependendo do estilo de cerveja, questões aí mais raras, não é o padrão, mas, por exemplo, para uma lambic, uma cerveja que ela é fermentada com 2 leveduras ou em 2 processos, que pode durar de dias a anos. Então, o curso ele fala detalhadamente sobre cada uma dessas etapas aqui, as características, as técnicas que a gente deve conhecer em cima de uma delas. Aqui eu estou só dando uma pincelada geral sobre o que acontece durante a formação dessa etapa fermentativa. Então, para uma cerveja ale tradicional, nós temos aqui no datasheet, quando a gente pega uma levedura, ele geralmente fala de temperatura mínima de fermentação,
e temperatura máxima de fermentação. A gente tem essa zona. E muita gente interpreta que eu posso fazer qualquer coisa dentro dessa zona e não é bem verdade, né? A gente pode trabalhar em temperaturas mais baixas, iniciando temperatura mais baixa, quando a gente, por exemplo, quer uma fermentação mais limpa, com menos produção de éster, ou uma temperatura mais alta, quando a gente quer mais produção de éster, quando a gente quer uma fermentação mais rápida, né? Então, dependendo do estilo da cerveja, a gente vai ter uma temperatura ideal de início e de fim. Principalmente, por exemplo, a gente vai notar isso em cervejas de trigo, né, das Weizen, onde a temperatura de fermentação, principalmente nos primeiros dias, vai impactar naquele sensorial de banana, né? Se a gente, por exemplo, fermentar aqui a 20, 22 graus centígrados, a cerveja vai ter tanto daquele sensorial de banana que se confunde até com tutti-frutti, né? De tão intenso que é. Por outro lado, se você fermentar aqui abaixo dos 16, ou na área dos 16, você praticamente não vai ter a produção daquele éster, né? Que produz a banana, né? Éster chamado isoamila. Então é importante que você entenda durante cada cerveja o que você quer produzir e também a condição que você vai trabalhar aqui dentro dessas temperaturas. No curso a gente entra em detalhes, onde a gente fala dos processos contínuos de fermentação, onde você inicia com uma temperatura e termina na mesma, processo de temperatura ascendente, como esse daqui, onde você tem alguns benefícios, como maior velocidade em processar subcompostos de fermentação, menor chance de ter uma cerveja estagnada, né? Então é uma técnica de fazer uma fermentação, uma subida de rampas, e ao final da fermentação, qual é o procedimento que você vai fazer. Se, por exemplo, você precisa de uma subida, né, para um maior processamento, para chegar numa FG, se você está tendo problema ali de alcançar a FG, ou se já a cerveja ficou pronta e você vai fazer uma queda ali para já produzir uma limpeza da tua cerveja, floculação e arredondamento da cerveja. Então tudo isso daqui é explicado lá no curso, onde para cada uma das etapas, né, a gente fala da temperatura e do procedimento adequado. Lembrando que se você trabalhar numa temperatura muito alta, você vai ter riscos de esterificação excessiva, de formação de álcool superior, defeitos na cerveja, acetaldeído, né, que é aquele gosto horrível ali de esmalte, né, de acetil também, um aroma ruim na tua cerveja, e também temperaturas muito baixas, a gente tem riscos de dormência, de floculação muito rápida, a cerveja não atenuar até o final, também pode gerar esterificação por estresse celular, né? Vários defeitos que podem acontecer. Lá a gente explica com detalhes. Falando um pouquinho das características das leveduras, você que está começando também precisa entender todas as características técnicas que envolvem a levedura para você saber o comportamento delas ou o que esperar delas, né? Uma das características é o grau de fermentabilidade. É o quanto essa levedura consome de açúcares e quanto ela vai deixar de corpo final. O que isso vai remeter? A gente vai perceber que a maior parte das leveduras elas têm uma faixa aqui, ó, na casa de 80% a 85%, né, de trabalho. Então você não vai notar grandes diferenças com essas leveduras, porque elas são muito parecidas. Mas você vai ter um sensorial muito diferente quando você, por exemplo, pegar leveduras de baixa atenuação, que ele vai deixar muito corpo na tua cerveja. Então, por exemplo, se você está fazendo uma cerveja high gravity e usar uma cepa de baixa atenuação, vai deixar corpo demais, a tua cerveja vai ficar enjoativa. Por outro lado, se você está produzindo uma cerveja de baixo teor alcoólico, é importante que você tenha uma levedura pouco atenuativa para que ela deixe mais corpo na tua cerveja, senão a tua cerveja vai ficar com notas aguadas, né? Vai ter um sensorial aguado. Por isso é importante você conhecer o quanto essas leveduras atenuam, né? A gente diz que uma cepa que tem uma atenuação menor do que 70, ela tem baixa atenuação, maior do que 75, ela tem alta atenuação, né? A gente tem dois exemplos aqui, S33 atenuando 70%, atenuação bem baixa, WB06 atenuando 87%, né? Ou seja, ela consome mais açúcares do que as outras cepas em geral. Enquanto todas as cepas consomem maltose e glicose, a gente vai ver que a S33 ela não consome nenhum tipo de açúcar com cadeia de 3 glicoses, né? Ela vai deixar isso aí como uma dextrina. Por outro lado, a WB06 já consegue consumir esses açúcares que são levemente mais complexos, ele não vai entender que é uma dextrina para ele.
ele vai entender que é um açúcar fermentado e vai conseguir consumir ele em 100%. Daí a gente tem essas variâncias de atenuação justamente pela capacidade de consumir parte, nada ou muito desses açúcares formados por 3 moléculas de glicose. Okay? Essa aí é a diferença básica entre essas cepas, o grau de atenuação. Outra característica importante é você entender a tolerância ao álcool, principalmente se você estiver trabalhando aí com bebidas de alto teor alcoólico ou mesmo outro tipo de bebida, como hidromel, vinho, né, cidras, que você esteja utilizando leveduras de cerveja para esses fins. Então, essas bebidas, como são mais alcoólicas, né, você pode ter problema com a maioria das cepas de cerveja. Então, é importante que você observe que somente algumas cepas de cerveja vão passar ali dos 10% de álcool. Se você está fazendo uma Double IPA, às vezes, uma Riz, uma Golden Strong Ale, você pode ter problema se você não saber escolher a cepa corretamente. E se você pretende fazer uma cerveja com teor alcoólico mais alto, mas não quer o sensorial daquela cepa, né, que aquela cepa que seja muito atenuante, por exemplo, a Bai, né, que ela esterifica na cerveja, você pode começar a fazer a tua cerveja com uma cepa pouco tolerante, como a US05, e ali no meio da fermentação você inocula uma cepa mais atenuante para terminar de secar a tua cerveja. Assim você não vai ter a produção de ésteres que daria, por exemplo, o uso de uma abadia para fazer ali uma Riz, por exemplo, né? Supondo que você queira fazer uma Riz americana com uma menor propensão aí à geração de ésteres, né? Então, é muito importante na hora do seu planejamento conhecer o grau de tolerância de álcool e sempre estar fazendo uma cerveja mirando num teor alcoólico abaixo. Normalmente as nossas cervejas estão aqui na casa de 6, né, às vezes 7% de álcool, né? Dificilmente a gente vai passar lá para cima, para essa casa aqui, dessas high gravity. Mas caso você esteja já pensando em fazer high gravity, esse fator é muito relevante já para a sua cerveja. Outra característica importante, que eu falei no slide passado e aqui eu repito, é a produção de ésteres, né? A capacidade da levedura gerar notas frutadas na tua cerveja. Quando essa produção de ésteres é baixa, como a K97, que você vê aqui que ela produz 23 ésteres totais, 23 ppm, então ela praticamente é muito neutra, ela não influencia no sabor da cerveja. O sabor, a gente fala que é uma levedura limpa, né? Porque ela não afeta o sensorial da sua cerveja. Por outro lado, quando a cepa é muito esterificante, como a gente vê aqui no caso da WB06, que ela produz 78 ppm aqui de ésteres, ela tem uma capacidade de gerar muito sabor frutado de éster na tua cerveja. Então, a escolha das suas cepas também deve passar pelo entendimento do grau de produção de ésteres, o tanto que isso vai afetar aí na tua cerveja, né? Lembrando também que essa produção de ésteres ela varia de acordo com a temperatura. Se você fermentar essa cepa, por exemplo, a 16 graus centígrados, você não vai ter 78 ppm aqui de éster, né? Você vai ter uma quantidade bem menor, lá na casa dos 30, por exemplo. E se você fermentar, por exemplo, a 22, 24 graus centígrados, você vai acabar dobrando essa quantidade aqui de ésteres, passando lá para casa dos 150 ppm, como eu falei ali antes, gerando tanto éster, no caso da B06, que pode sair daquele sensorial de banana e ir para um sensorial de tutti-frutti, né, que quando acontece de estar muito forte o sensorial de isoamila da leveduras WB06 e outras semelhantes. Okay? Outro fator relevante da escolha da tua levedura, para você entender o processo fermentativo, é entender a cinética da levedura, né? Também chamada de velocidade fermentativa, o quão rápida que a levedura é. Quanto maior for a cinética, mais rápido vai terminar a fermentação. Mais leveduras que têm também muita cinética, né, uma cinética muito intensa, geralmente elas têm uma atenuação menor. Né? As leveduras que são mais lentas, que têm uma cinética mais tênue, elas vão ter uma atenuação maior. Por isso que a fermentação de uma WB06 demora muito mais do que uma fermentação de uma T58, por exemplo, uma S33, né? Fermentaria aqui menos, em 3 dias, por exemplo, 2, 3 dias já teria terminado a fermentação. E a WB06, para ter essa mesma atenuação, ela leva ali 7 dias,
mas para terminar a fermentação praticamente 15 dias, né? Na mesma temperatura. Então veja que é importante você entender, para você saber, poxa, está demorando demais para fermentar minha cerveja, será que está com problema? Às vezes foi simplesmente a escolha da levedura, uma receita nova que você está trabalhando, que você precisa saber que aquela cepa ela demora mais para fermentar e simplesmente você tem que estar monitorando a densidade da tua cerveja para entender os efeitos aí dessa atenuação ao longo do tempo, saber que realmente não está parada, né? Do mesmo jeito, se você vê aquele airlock cuspindo igual um doido lá, você vai ver, meu Deus, o que aconteceu? Será que eu exagerei no pitching rate? Será que está quente demais? Às vezes não. Às vezes é a cinética da levedura que realmente é muito forte, né? E ela dá essa impressão que o airlock está borbulhando igual um louco. Às vezes, ali, se for uma regravity, então, uma densidade mais alta, essa cinética é tão acelerada que o Krause, né, aquela espuma que acontece durante a fermentação, muitas vezes sobe tão alto que acaba saindo ali pelo airlock e sujando todo o seu balde fermentador. Então, por isso que é relevante, importante você saber o que você quer, qual é a levedura que você está usando e o que esperar de comportamento dela durante a fermentação. Esse slide aqui, ele remonta aqui novamente aquele primeiro, lá onde a gente falei daquele grau de atenuação das leveduras, a gente explica um pouquinho mais, né, os açúcares, né? Lembrando que de todo o teu mosto, a maior parte dos açúcares fermentáveis é composto de glicose, né, uma moléculazinha, tá aqui, maltose, moléculas duplas, ok? E maltotriose, moléculas com 3 ligações aqui de glicose. E isso aqui são os açúcares mais fermentáveis por todas as cepas, né? Toda cepa é capaz de fermentar a glicose e fermentar a maltose, né, com uma ou duas ligações. Algumas cepas vão fermentar um pouco da maltotriose, outras cepas vão fermentar moderadamente a maltotriose, outras cepas vão fermentar totalmente a maltotriose, como a gente já falou ali atrás, né? Bretas, WB06, cerveja de trigo, cervejas belgas, normalmente Saison, né, tem a capacidade de fermentar, lagers também, totalmente aqui a maltotriose. E acima disso são os açúcares mais complexos, né, chamados dextrines, que nenhuma cepa é capaz de fermentar. Alguns lactobacilos são capazes de fazer a quebra, que acaba fermentando um pouco mais, atenuando um pouco mais essas dextrines, né? Então, normalmente, a atenuação da cerveja se resume em consumir todos esses açúcares fermentáveis e deixar, fazendo o corpo, né, o residual, o sabor que fica na cerveja, esses açúcares não fermentáveis, que sustenta ali, junto com o amargor, junto com a parte de lúpulo e outros adjuntos e ésteres, todo o sabor da cerveja, né? Então, quando a gente mede a densidade do mosto, pré-fermentação, a gente está medindo todos esses açúcares aqui. E quando a gente começa a atenuar, vai consumindo toda a glicose, depois vai para a maltose e, por último, a maltotriose é consumida. Então isso vai reduzindo, reduzindo, até chegar nesse cenário onde tudo isso aqui foi convertido em álcool e CO2 e ficou esses açúcares. E quando a gente mede a densidade do mosto após ali a fermentação, a gente tem aquele valor menor, né, que é a consequência da fermentação. E aí, de acordo com o grau de atenuação da levedura, a gente consegue fazer aquelas regras para saber o que esperar da fermentação. Por exemplo, se eu tenho um mosto de 1080 de densidade e eu estou usando uma levedura que tem 75% de atenuação, 75% de 80, né, retirando 75%, vai ficar 25%, e 25% de 80 é 20%. Então, a fermentação desse mosto de 1080, o esperado é que sobre 1020 de densidade, que corresponde a essa densidade aqui. Os outros 75% foram convertidos em álcool e CO2. E a mesma coisa aconteceria se a densidade fosse a metade, né? Metade desse valor, 1040. Então, para metade do valor, essa mesma cepa trabalharia da mesma forma. Consumiria 75% dessa densidade, deixando 15%, né? Deixando 25% da densidade final. Então nós temos 75% convertido em álcool CO2 e 25% sobrando aqui 1010, correspondendo também a isso aqui. Obviamente a diferença dessa aqui para essa é a quantidade de água, né? Que aqui é bem menor, por isso tem uma densidade maior. Aqui a quantidade de água é maior, está mais diluída,
mas as relações, as proporções são as mesmas. Então, quais seriam os fatores chaves para você ter uma boa fermentação? Primeiro é a parte de suplementação de nutrientes e oxigênio adequado. Se você está usando a levedura seca, não se preocupe com nutrientes, a não ser que seja uma High Gravity, e não se preocupe com oxigênio, a não ser que seja uma Lager ou uma High Gravity, tá? Uma oxigenação simples ali vai ser suficiente para a sua cerveja. Mas se você tiver feito um starter com essa levedura seca, se você tiver usado a levedura líquida natural, se você tiver propagado, usado um banco, enfim, qualquer outra forma, é importante você suplementar de nutrientes e oxigênio para você ter uma boa etapa de lag phase, aquela etapa onde a levedura precisa crescer em torno de 10 vezes o seu volume para conseguir atenuar a cerveja, tá? Então, lembre-se sempre dos nutrientes adequados, que tem que conter zinco, vitaminas, minerais. Exemplo de nutriente, o mais conhecido de todos, Cervomyces, que você vai encontrar em qualquer loja cervejeira, né? Outro tipo de nutriente, temos o Superfood, que é o que eu comercializo lá no meu site, no bit.ly/quero-que-vai, né? É o mais completo ainda. Superfood contém todos os íons, todas as vitaminas, todos os sais minerais necessários para uma boa fermentação. É o único que é totalmente completo. Mas Cervomyces também é muito bom. Se você estiver usando, por exemplo, levedo de cerveja, que é um nutriente, ele é muito mais simples, né? Você não tem zinco lá, você não tem nitrogênio, você tem alguns minerais, não tem todos, você tem algumas vitaminas, mas também não tem todas, tá? Ele ajuda, mas não é lá essas coisas. E a oxigenação também necessária para multiplicação celular, principalmente quando a gente está falando aí de lagers, cervejas high gravity, leveduras líquidas. Não se esqueça, precisa de muita oxigenação. No curso completo, né, no curso básico completo, eu falo das técnicas de oxigenação, das técnicas dos nutrientes, tudo aqui em detalhes. Também precisamos do pitch rate adequado, que é a quantidade de células necessária para conduzir bem a fermentação e proporcionar o efeito esperado que você quer. Então essa quantidade de células varia de acordo com o tanto de cerveja que você quer, de acordo com o estilo que você quer, de acordo com a densidade da cerveja e com o resultado sensorial que você pretende fazer e até mesmo com a temperatura. Dependendo da temperatura, você também pode ter uma variação aí pequena nesse teu pitch rate, tá? No sensorial, no resultado que você quer. Então, lá no curso, não dá tempo a gente falar aqui nesse vídeo bem curtinho, mas no curso a gente fala sobre o pitch rate. Também a gente precisa ter alta viabilidade e alta vitalidade da levedura, né? Que ela esteja saudável, que todas as células estejam vivas, né? Para produzir uma boa fermentação. Isso a gente consegue tendo leveduras dentro da validade, fazendo propagação, fazendo starters, coisas assim. E se você não tiver esses fatores, você pode ter problemas de fermentação lenta, fermentação que é interrompida rapidamente, não conseguindo atenuar toda a cerveja, produção excessiva de defeitos, de esters, de off-flavors, né? A tua cerveja realmente ela não vai ficar boa, ok? Pode ter problemas até durante o invase ali, de fazer uma refermentação maior no tempo de garrafa, acabar explodindo. Então, algumas dicas de temperatura, né? Você pode começar com temperatura no valor limite e ir subindo ao longo do período fermentativo para dar uma celeridade, para conseguir manter ali o vigor da levedura. Eu gosto muito dessa regra, isso aqui é explicado bem lá no curso. A temperatura ela não deve cair durante a etapa de fermentação, porque sempre que a temperatura cai, a levedura entende que ela deve hibernar e ela pode interromper a tua fermentação. Então, uma vez que você subiu a temperatura, mantenha naquele patamar ou suba mais, mas não caia até que a fermentação esteja concluída. E evite também oscilações, né? Oscilações são muito ruins para a levedura. Temperatura quente de dia, temperatura fria à noite. Isso é muito ruim. Se você não tem uma geladeira, tente condicionar dentro de uma caixa térmica ou algum lugar que propicie a menor variação climática possível para a sua fermentação. E se você tem aí uma geladeira dedicada, procure trabalhar no offset máximo de 1 grau centígrado para evitar essas alterações bruscas na temperatura. Eu mesmo configuro a minha geladeira para uma variação de 0,1 grau centígrado e um tempo de proteção de motor de 15 minutos. Tá? Isso aí eu explico melhor também no curso, na parte de elétrica do curso. Então, meus amigos,
Novamente, se você quer conhecer esse curso avançado, essa aula de fermentação, ela tem 4 horas de duração, é uma aula muito longa, não dá para colocar aqui, né? Ela já está aqui com 25 minutos no nosso vídeo de hoje. Se você quiser aprender esse módulo, ele está disponível, módulo isolado lá no curso, você pode comprar somente o módulo ou o curso básico intermediário completo, com 20 horas de duração, onde a gente fala de todos os módulos. E concorre também a prêmios, tá? As pessoas que estiverem comprando o curso agora têm direito a prêmios ali do sorteio. Entra lá no site fabricarcerveja.com.br e você vai ver aqui nas promoções do sorteio dos equipamentos cervejeiros que você vai fazer parte aí desse sorteio, ok? Então, se você gostou, deixe seu joinha, comente aí com seus amigos, né? Coloque suas dúvidas, eu respondo todas as dúvidas sempre. Pode mandar mensagens para mim também. Um forte abraço e até a próxima.